Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Elisama Viana e esse é mais um vídeo do Guia da Aprovação. Essa semana eu prometi a vocês e estou postando de terça a sexta-feira vídeos sobre raio-x do tema Direito Administrativo. Foi cobrado na prova de soldado com 10 questões da Polícia Militar do Estado de Alagoas e oficial da Polícia Militar do Estado de Alagoas 5 questões, provas canceladas. O terceiro bloco meu de gravação é sobre o concurso de oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. E como foi que veio a disciplina de Direito Administrativo? Em um breve raio-x, gente, antes disso, para quem não me segue, não conhece, tem vontade de conhecer sobre mentoria, cronograma personalizado, ou algo a mais, esse aqui é o meu Instagram, Elisama Viana 06. Então, para quem quer conhecer mais um pouquinho sobre o meu trabalho, é só acessar meu Instagram. Esse é o canal, esse é o nosso canal Guia da Aprovação. O raio-x sobre a prova de oficial combatente do CBMAL 2021. Prova que foi cancelada, né? Todos nós sabemos que essa prova foi cancelada. Quantas questões tivemos? 120 questões. 120 questões. Múltiplas escolhas, A, B, C, D e E não. A questão, ela pode ter alternativa certa ou alternativa errada. Se eu errar na hora de marcar essa questão, a resposta é certa e eu marcar errada, não é a letra E não, é errada, a questão de forma incorreta, eu perco o meu acerto. Então, a CESP me pune 2 vezes pelo mesmo fato. Me punindo 2 vezes pelo mesmo fato, nós devemos conhecer métodos como chute consciente, entre outros, que também irei repassar aqui nesse canal. Então, como foi cobrado direito administrativo no CFO-CBMAL? Das 120 questões totais da prova, né, 120 questões de direito administrativo não, 120 questões total da prova, tivemos 10 questões de direito administrativo, equivalendo a 8,33% da prova. 10 questões de direito administrativo, certo? Eu não estudei. Eu erro 10 questões de direito administrativo, mas eu não só erro 10 questões de direito administrativo. Eu erro isso vezes 2, porque ela me pune 2 vezes pelo erro. Então, você vai errar 20 questões na prova. Então, é importante estudar direito administrativo? Extremamente importante. Então, vamos começar. Primeiro tema cobrado pela CESP foram agentes públicos. Primeira questão. Como foi cobrado isso? Servidor estatutário que exerce função comissionada, ele diz que um servidor estatutário ele exerce a função comissionada. Então, esse servidor estatutário exerce função comissionada. Concomitantemente ao exercício do cargo efetivo. Então, ele vai exercendo esse cargo estatutário, esse cargo comissionado, com seu cargo efetivo. Ele pode ser exonerado. Ela lhe pergunta, ele pode ser exonerado da função comissionada, não é da função efetiva, da função comissionada. Se há necessidade de motivação, cara, eu vou exonerar e não vou motivar não, porque eu estou fazendo isso, só vou exonerar. Submetendo-se exclusivamente à conveniência e à oportunidade da administração, não vou motivar. Pode ou não pode? Questão certíssima. Por quê? O cargo comissionado, e não confundam isso com o cargo efetivo, o cargo comissionado, ele, em resumo, é de livre nomeação e exoneração. Se eu exerço esse cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, essa nomenclatura em latim, para quem gosta dos termos, é ad nutum, teoria dos termos dos motivos determinantes. Então, a exoneração ad nutum não necessita de motivo. Então, ela não vai necessitar de motivo, não necessitará de motivo para sua validade. Então, eu preciso, quanto ente, motivar essa exoneração? Não, porque o cargo comissionado é de livre exoneração e nomeação. Sendo de livre exoneração e nomeação, temos esse termo no latim ad nutum, que é a teoria dos motivos determinantes. Então, eu não vou necessitar motivar essa minha
essa minha decisão. Segunda questão. Gente, caiu atos administrativos para soldado da PM, CFO da PM, CBMAL, PCAL, outros concursos de carreiras policiais. Fica a pergunta, será que cai? Cai. Tem que estudar. Vai estar lá na sua prova concurseira, então se liga. Segunda questão. O afastamento do agente público, entende dizer, eu vou afastar um agente público. De agente público. Titular de cargo efetivo, são agente público titular de cargo efetivo, para o exercício de mandato eletivo. Mandato eletivo, eleições, eletivo federal. Subordina-se a ato vinculado é um ato vinculado da administração pública? Gente, essa questão foi muito controversa pela CESP. O último gabarito deu essa questão como correta, mas, para quem não sabe, fique sabendo que houve a mudança de gabarito. Ela, a priori, veio como errada, depois trocaram o gabarito dizendo que essa questão estava correta. Então, sim, o afastamento do agente público de cargo efetivo para mandato eletivo federal subordina-se a um ato vinculado da administração pública. Terceira questão. Agentes públicos. O que a CESP afirma aqui? Tá, afirma não, te pergunta, né? Militares, nós militares, eu sou policial militar do estado de Alagoas, meu marido é bombeiro militar do estado de Alagoas, militares dos corpos de bombeiros militares dos estados e do DF, e os servidores públicos civis, titulares de cargos de provimento efetivo, são considerados agentes públicos. Não são agentes públicos. Porém, embora possuam vínculos estatutários, eles estão sujeitos a regime jurídico próprio. Nós temos um regime jurídico próprio? Certo ou errado? Questão certíssima. Eu trouxe um exemplo para vocês. Eu trabalho numa secretaria referente a promoções, então eu trouxe essa lei que eu trabalho bastante nessa secretaria de promoções. A lei 8.184, de 30 de 10 de 2019. Então, houve diversas alterações e essa lei é extremamente importante. Então, nós temos sim algum regime próprio, nós temos alguns ordenamentos. Para quem quer conhecer mais sobre isso, só é acessar a parte do CISLEG da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que lá estarão as leis, até referente algumas ao Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, questão correta, sem delongas. Quarta questão. Esse outro tema. Caiu no CFO, foi cobrado no CFO, foi cobrado para soldado, foi cobrado no CFO, CBMAL. Então, ele pergunta que, ele afirma que, desculpa aí, vamos aqui. A organização da administração pública, né? É o tema, a organização da administração pública. A Caixa Econômica Federal é empresa pública. A Caixa Econômica Federal é empresa pública. Se ela é empresa pública, ela faz parte da administração indireta. Vamos revisando um pouquinho, ela faz parte da administração indireta. Prestadora de serviços de natureza privada. Ela é empresa pública, mas presta serviços de natureza privada. E possui responsabilidade objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes. Questão certa ou errada? Então, essa questão está errada. Senhores, quando na administração indireta, então ainda estou dominando esse negócio aqui. Quando na administração indireta eu presto serviço público, a minha responsabilidade é objetiva. Fora isso, eu sou exploradora de atividade econômica, a minha responsabilidade será sempre subjetiva. A Caixa Econômica Federal é exploradora de atividade econômica. Mas o que foi que a questão disse? Ela tem responsabilidade objetiva? O erro da questão está aqui. Jamais. Ela não é prestadora de serviço público, ela é exploradora de atividade econômica. Então, temos que uma empresa pública ou
Sociedade de economia mista, que explora atividade econômica, responsabilidade subjetiva. Não tem como errar. Eu sou uma empresa pública. Ou sociedade de economia mista, explora atividade econômica subjetiva. Mas se eu sou uma empresa pública ou sociedade de economia mista, que sou prestadora de serviço, responsabilidade objetiva. Quinta questão. Na quinta questão, eles questionam sobre um tema que ele é muito, mas muito, mas muito cobrado em carreiras policiais. De concurso para delegado a concurso para soldado, vai ter esse tema. Responsabilidade civil do Estado. Porque você vai lidar com esse tema sempre, com a responsabilidade que vai recair sobre o Estado e pode ser repassada até para você, quanto agente público. Então, a responsabilidade civil do Estado foi a nossa quinta questão, das 10 questões que iremos abordar hoje e as 10 questões que foram abordadas na prova. Ele diz que caso uma viatura do Corpo de Bombeiro Militar, uma ABS, onde meu marido trabalha numa ABS, do estado de Alagoas, se envolve um acidente de trânsito, meu Deus, já está repreendido. Se envolve um acidente de trânsito com um veículo particular. Então, a ABS foi lá, no Urso, o Urso acabou perdendo o controle e trincou lá a porta do Volkswagen da Elisama. E disso resulta em danos materiais, né? Já era a porta. E também morais. Trazer para o serviço. Fiquei sem carro para andar um bom tempo. Ao condutor do veículo particular. Eu não seria indenizada pelo Estado. O Estado tem nada a ver? Será que o Estado não tem nada a ver com esse condutor do ABS? Se não for provado culpa ou dolo, eu tenho que provar que ele agiu ou com culpa ou com dolo do condutor da viatura, subsistindo a responsabilidade subjetiva do Estado. É subjetiva a responsabilidade do Estado quando alguém que o representa, dirigindo a viatura do Corpo de Bombeiro Militar, bate num Volkswagen da Elisama? É subjetiva? Eu tenho que provar esse dolo e essa culpa? Questão errada. Por quê? Assumimos no nosso direito administrativo uma teoria chamada teoria do risco administrativo. Então, não há o que se falar em dolo ou culpa, mas de uma fórmula simples. A teoria do risco administrativo, a TRA, é igual a conduta. Houve sim, ele dirigiu e bateu na minha porta. Mais um nexo causal, mas o resultado é igual a teoria do risco administrativo utilizada no nosso ordenamento. Então, houve conduta? Houve. Tem ele em sua emergência, dirigindo a viatura, batendo no meu carro? Houve um nexo entre o resultado que aconteceu na porta do meu carro com a conduta do motorista do ABS? Houve. Então, teoria do risco administrativo. Então, ela é independentemente de dolo ou culpa. Então, não há o que se falar de dolo, não há o que se falar de culpa. Há o que se falar em conduta. Existiu a conduta, existiu o nexo causal, existiu o resultado. Teoria do risco administrativo. Responsabilidade não é subjetiva. A responsabilidade neste caso é objetiva do Estado. Questão extremamente errada. Outra questão sobre responsabilidade civil do Estado. Sexta questão. Considere que o teto de um automóvel... Bateram na minha porta, mas agora foi o teto. O teto do meu Volkswagen, estacionado em via pública, estava lá estacionado de boa, na orla, tenha sido atingido com a placa de sinalização. A placa de sinalização, que eu jamais estacionaria perto, né? De trânsito, que caiu por falta de devida manutenção. Então, não fizeram a manutenção da placa, a placa já ferraram com minha porta, agora ferraram com o teto do meu carro, que gerou danos materiais ao proprietário do automóvel. Nesse caso, o proprietário poderá ser indenizado por conduta omissiva do Estado? O Estado deixar
de realizar manutenção, deixar de fazer omissão, pode realizar, será indenizada por isso? Ele tem culpa com essa placa ter caído? Resposta corretíssima. Houve conduta? Houve sim. Uma conduta omitiva. O Estado deixou de fazer a manutenção da sua placa. Houve nexo entre ele deixar de fazer e a placa cair no teto do meu carro? Houve. E houve o resultado? O teto está amassado? Está. Então, teoria do risco administrativo, questão correta. Olha como é simples, a gente vai desbravando, vai estudando, vai anotando os bizus. É muito importante fazer isso. A gente sempre está esmiuçando questão por questão, resumo por resumo. E próxima questão, um tema que é um pouquinho tenebroso, né? Não é à toa que a lei tem esse número satânico. 6666, para quem acredita nessas teses religiosas, 6666. Então, a lei de licitações, coisa totalmente chata, demoníaca para alguns. Lei de licitações. Então, sobre a lei de licitações, nossa sétima questão. O que foi questionado? Empresa de sociedade e economia mista. Falamos já um pouquinho sobre ela. Sob o controle da União está dispensada. Sobre dispensa. Dispensa é diferente de inexigibilidade, não confunda. Ela está dispensada de licitar a venda de produtos que, por ela produzidos, em virtude de sua finalidade, ela produz esse produto em virtude da finalidade dela. Porém, para contratos não vinculados diretamente à finalidade, então, o que ela vai fazer que não é diretamente referente à finalidade, esta entidade econômica permanece à exigência de licitação. O que não for da sua finalidade não será dispensado. Questão certa ou errada? Questão certíssima. Isso é puramente letra de lei. Letra de lei da Lei 8.666 de 93. O artigo 17, para embasar nossa resposta, diz que quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação dispensada, estes os seguintes casos. A linha: venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. Então, se a entidade da administração pública, em virtude de sua finalidade, for vender algo, ela terá a dispensa. O que não se confunde com a inexigibilidade. Então, dispensada a questão. Corretíssima. Artigo 17, letra de lei. Próxima questão. Oitava questão também, trazendo o tema de licitações. Em respeito ao princípio da formalidade dos atos administrativos, ela ainda mistura um pouquinho com outro tema, atos administrativos já abordado nesse vídeo. Em uma contratação direta, então vou fazer uma contratação direta, eu vou contratar diretamente, por dispensa de licitação, mas eu vou dispensar a licitação. Diferente de inexigibilidade. Depois dá um Google e pesquisa essa diferença. Mesmo não havendo a licitação, a regra é formalizar um procedimento interno de justificação. Eu tenho que formalizar esse procedimento interno de justificação. Por que eu estou fazendo isso dispensadamente, dispensando licitação? Por que eu estou contratando? Justificar isso, definindo-se o objeto a ser contratado e as condições contratuais que vincularão as partes. Por outro lado, nos casos de desse caso aqui. Inexigibilidade de licitação. A norma legal dispensa essa formalidade, a qual constitui, nesse caso, um ato discricionário, que é diferente de vinculado, do administrador. Questão incorreta. Quando a licitação, senhores, é dispensada, o administrador ele não tem poder discricionário sobre ela. Ela é somente, não haverá essa opção de escolha, somente quando ela for dispensável. Quando houver inexigibilidade dessa licitação, não há o que se falar de poder discricionário.
Não confundir poder discricionário com poder vinculado. Questão correta. Nona questão e penúltima questão. Esse vídeo não ficar muito longo. O denominado regime jurídico administrativo, o tema regime jurídico administrativo, cobrado nas duas outras provas que já foram aqui abordadas e agora nessa, compreende tudo aquilo que tanto o particular quanto a administração pública pode fazer, sendo caracterizado pela horizontalidade nas relações e pela igualdade jurídica. Olha, igualdade jurídica entre as partes. Regime jurídico administrativo é uma coisa. Regime jurídico da administração é outra. O regime jurídico da administração é um direito público e o direito privado. Então, falamos aqui de forma horizontal. O regime jurídico administrativo são questões de direito público. Então, de forma vertical. Questão errada, simples. 10ª e última questão. Princípios, né? Referente ao regime também jurídico administrativo. Princípios. Ele me pergunta. Eu acho essa prova das duas outras provas que eu achei essa a mais cabulosa. Bem mais elaborada, encasquetada, com umas pegadinhas, né? Então, senhores, ele afirma que o princípio da indisponibilidade do interesse público é ligado ao princípio da supremacia do interesse público. O princípio da indisponibilidade é uma coisa só com esse princípio da supremacia, eles andam aqui juntinhos, supremacia de um lado e a indisponibilidade do outro? Isto é, a incapacidade da administração de livremente dispor de bens. Ele está dizendo que esses dois aqui significa a incapacidade de dispor dos bens públicos sob a sua tutela. Certo ou errado? Certíssimo. Ele faz uma definição do interesse público de forma resumida. Anote isso no caderno, que isso além de uma questão, é uma definição resumida sobre o princípio da indisponibilidade. Senhores, perdoe alguns erros, o nervosismo, são meus primeiros vídeos, mas agradeço aqueles que estão assistindo, agradeço a colaboração de vocês, acreditar nesse projeto, né? Um até logo. E como eu sempre costumo dizer, nada menos que a vitória. Vou dizer isso sempre, nada menos que a vitória. Então, até a próxima e que Deus abençoe a todos.